Contorno corporal. Eu sou a doutora Naila Alves e hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de contorno corporal. Que afinal de contas é o contorno corporal? Ele nada mais é do que a silhueta da pessoa. E tanto homens como mulheres podem ficar incomodados com o seu contorno. Um excesso de gordurinha aqui na lateral, um excesso de gordura nos flancos ou nos braços, nas coxas, culote, enfim, essas regiões que muitas pessoas se incomodam, altera muito o seu contorno corporal. E o que a gente pode fazer para melhorar esse contorno corporal? Quais são os recursos que a cirurgia plástica tem para melhorar essa queixa que é tão comum em tantas pessoas? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A lipoescultura é um recurso que nós temos que é muito usado e extremamente eficaz para resolver a queixa do contorno corporal. A lipoescultura, ela retira o excesso de gordura nessas regiões do corpo que eu mencionei. No entanto, para se realizar uma lipoescultura, existem algumas regras e algumas até orientações do Conselho Federal de Medicina. Não é toda a gordura do corpo que nós podemos retirar. Existe um limite máximo de gordura a ser retirado. E esse limite, ele é de 5 a 7% do peso corporal. E aí você pode falar assim: poxa, doutora, eu quero retirar a minha gordura toda, eu quero ficar seca, não quero mais saber de gordura no meu corpo. Sabe por que a gente não pode fazer isso? Porque quando a gente faz a lipoaspiração, a lipoescultura, além da gordura, um pouco de sangue acaba saindo junto. Então, o paciente pode... quando a gente faz a lipoescultura, a gente aspira a gordura, mas um pouco de sangue acaba saindo junto. Então, se a gente lipa demais e o paciente perde muito sangue, no pós-operatório vai ser um pós-operatório chato, um pós-operatório arrastado, que a paciente pode ter dor de cabeça, ela pode ter hipotensão postural. O que é hipotensão postural? É aquela história, a paciente vai levantar da cama, ela acaba desmaiando, perdendo o sentido, a visão ficando turva. Então, para que esses sintomas não fiquem incomodando a paciente e também não causar transtornos na saúde dela, a lipoaspiração tem um limite. Aí você pode me dizer: doutora Naila, mas eu já ouvi falar, a minha amiga, ela retirou um pouco do seu sangue e deixou congelado para quando fosse fazer a lipoescultura, ela fizesse a autotransfusão. Isso pode ser feito? Pode. Alguns colegas fazem a autotransfusão. No entanto, eu, Naila, sou um pouco mais conservadora. Na minha concepção, isso não é uma regra, é o meu modo de pensar. Eu não acho que uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia que é realizada para melhorar sim a autoestima da paciente, para melhorar sim o seu contorno, mas não deve ser feitas tantas intervenções nessa paciente às custas de uma beleza. A gente precisa entender que o mais importante é a vida de uma pessoa. E depois, todo o funcionamento dos seus órgãos e sistemas, a sua saúde é de mais importante e deve ser considerada na indicação dos procedimentos. E por último, e não mais importante, e sim o objetivo da paciente é a estética, ela tem que ser pensada, ela tem que ser realizada, mas sem interferir no funcionamento do seu corpo e na sua vida. Essa é só uma questão aqui para a gente refletir sobre o assunto. Uma outra maneira da gente melhorar o contorno corporal é através da retirada de excessos de pele que possam estar incomodando essa paciente, uma flacidez excessiva que esteja distorcendo o seu contorno corporal. Explica melhor isso, doutora Naila. Vamos lá. Por exemplo, pacientes que fizeram redução de estômago, gastroplastia. Essas pacientes têm uma perda importante de peso e a flacidez do braço, das coxas, das mamas, abdômen, enfim, a flacidez corporal global incomoda e chega a distorcer a sua autoimagem e a sua autoestima. Então, a paciente que sai de um corpo obeso acaba se tornando um corpo magro, mais flácido. Então,
A cirurgia plástica é muito importante para devolver essa paciente a sua autoestima, a sua maneira de ver o seu corpo sem aquela flacidez que distorce a sua imagem. Para resolver isso, fazemos abdominoplastia, fazemos também a braquioplastia. Puxa, nome difícil, né? Mas tem um outro apelido para essa cirurgia, é o famoso lifting de braço. Quando a gente fala em lifting de braço, a gente pensa em retirar esse excesso de pele. E aí, realmente fica uma cicatriz, gente, que vai do cotovelo até as axilas. A lipoescultura, a gente associa a essa retirada de pele, porque a gente não tira só a pele do braço, a gente tira a gordura também. A braquioplastia, antigamente, quando eu me formei lá 25 anos atrás, a gente só tinha a lipoescultura e a retirada da pele. Hoje, com o advento das tecnologias que estimulam o colágeno e trabalham no sentido de retrair essa pele, a gente consegue reduzir as cicatrizes. Então, eu vejo hoje fotos de pacientes que eu operei lá no início da minha carreira, cujas cicatrizes eram muito extensas, eram cicatrizes enormes. Hoje, olhando essas fotos, mediante a tecnologia que existe agora, eu falo, poxa, essa paciente, se eu tivesse usado uma tecnologia de retração de pele, a sua cicatriz poderia ser menor. E quais são essas tecnologias de retração de pele? São o Renuvium, que é o jato de plasma, o argônio, o Morpheus, o BodyTite, o laser diodo. Todos esses são aparelhos que a gente utiliza com a paciente anestesiada e eles irão promover o aquecimento da pele, que é o aquecimento da pele que estimula o corpo a produzir colágeno. No momento da cirurgia, quando a gente passa o aparelho, a pele tem uma retração primária. Após 60, 90 dias, quando o corpo começa a acelerar o processo de formação, de produção do colágeno, essa pele fica um pouco mais firme. Então, se você acabou de fazer uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia utilizando tecnologia de retração de pele, não vá com o coração e com ansiedade, o coração aflito e a ansiedade dessa pele ficar rígida e durinha e firminha imediatamente no seu pós-operatório. Não é assim que vai acontecer. Existe o tempo entre o estímulo do colágeno e a produção desse colágeno. As tecnologias de retração de pele podem ser utilizadas no pescoço, podem ser utilizadas no braço, nas coxas e no abdômen. Ela pode ser utilizada com abdominoplastia, o excesso do avental ali a gente retira. As coxas, elas podem ser tratadas com o lift de coxa ou então a curoplastia, também no mesmo princípio técnico do braço. A gente tira o excesso de pele e faz a lipo ali da gordura. É importante entender que para a pessoa fazer uma cirurgia dessa, uma cirurgia plástica que vai usar tecnologia, a gente precisa pensar no corpo como um todo. E é por isso que a gente fala muito a respeito de cirurgia plástica integrativa e cirurgia plástica funcional. Por quê? Porque é necessário que o corpo da paciente não esteja inflamado, que seja um corpo que não esteja com excesso de açúcar, com fatores que vão interferir na sua recuperação do pós-operatório e na sua cicatrização. O que é um corpo inflamado? Isso não está muito na moda falar a respeito disso. Meu corpo está inflamado. Meu corpo está inflamado porque eu comi muito açúcar. Bom, deixa eu explicar um pouquinho a respeito disso para vocês. O corpo, quando a gente come muito açúcar, ele começa a liberar muitas toxinas, vai liberando substâncias que interferem na produção de colágeno, que interferem na cicatrização. Então, alguns exames pré-operatórios são fundamentais para a gente ver a que ponto está a saúde dessa paciente, em que ponto da vida dela ela está em termos de inflamação. E é por isso que para fazer uma cirurgia plástica hoje, eu solicito uma lista de exames que eram
assim, 10 vezes maior do que a que eu prescrevia, que eu solicitava no início da minha carreira. No início da minha carreira, a gente solicitava apenas os exames que eram preconizados e obrigatórios no pré-operatório, que era hemograma, coagulograma, creatinina, glicemia, raio-x de tórax, eletrocardiograma e enfim, eram esses os exames básicos. Hoje, eu quero saber direitinho como estão todos os órgãos e sistemas da minha paciente. Então eu peço toda a função hepática, toda a função renal, todas as vitaminas e sais minerais que são importantes e imprescindíveis para uma boa cicatrização dessa paciente. Eu peço exames como ferritina e homocisteína, que são duas proteínas que nos mostram o grau de inflamação. E aí você pode perguntar, tá bom, doutora, meu corpo está inflamado, mas eu quero fazer uma cirurgia plástica. O que eu posso fazer para melhorar isso? Para melhorar uma inflamação do corpo, a gente entra com medicações, com vitaminas, suplementações. São as famosas medicações intravenosas que as pessoas tomam. Então, o complexo B, ele é um complexo cheio de vitaminas B12, B6, que ajudam a melhorar a cicatrização. E falando ainda em contorno corporal, é muito importante que os hábitos dessa paciente também estejam renovados. Porque não adianta você fazer uma cirurgia plástica, melhorar o seu contorno corporal, se você não mantiver o seu resultado. A mudança dos hábitos de vida, a mudança da alimentação, a diminuição do açúcar, a diminuição do carboidrato é muito importante para a manutenção do seu resultado. Que afinal de contas, gente, fazer uma cirurgia plástica não é somente um investimento de dinheiro, é um investimento de tempo. É um tempo da sua vida que você vai tirar para ficar em repouso, que você vai tirar para mobilizar a sua rede de apoio para te orientar, para te auxiliar aí no seu pós-operatório, tá certo? Uma pergunta muito frequente, que está até aqui anotadinho, que as pessoas me fazem é: quanto tempo demora para eu ver o resultado de uma cirurgia plástica, de uma cirurgia de contorno corporal? Existem fases da cicatrização e essas fases são a fase inflamatória, a fase proliferativa, de maturação. Então, nessas fases de cicatrização, o corpo vai estar inchado, o corpo vai estar com a cicatriz às vezes avermelhada. Do momento que a gente opera até você ter o seu resultado final da sua cirurgia de contorno corporal é em torno de 9 a 18 meses. Tudo isso, doutora? Tudo isso, tá? Por fora parece que a cicatriz está fininha, está bonitinha, mas por dentro as coisas ainda estão acontecendo. O organismo está trabalhando para deixar as fibras de colágeno e elásticas todas alinhadinhas para que a sua cicatriz fique fininha e bonita. Agora, você pode entender por que o médico fala: não faça exercícios físicos, levante peso antes de 3 meses. Porque se você fizer isso, você vai bagunçar todo o seu corpo e a sua cicatriz, ao invés de ficar fininha, ela pode ficar alargada. Isso não é uma coisa boa. Uma outra pergunta que fizeram aqui para mim, que eu anotei: qual a idade mínima e máxima se pode fazer uma cirurgia de contorno corporal? A idade mínima e máxima vai muito do bom senso e da visão de cada cirurgião. Eu, Naila, não faço uma lipoaspiração numa garota ou num garoto com menos de 18 anos. Porque 18 anos, metabolismo, ele é super ativo, metabolismo é alto. Esse garoto, se for para uma academia, se fizer um regime, ou essa garota se fizer uma reeducação alimentar, ela vai conseguir perder peso, a sua musculatura está toda trófica, ela consegue ter hipertrofia muscular. Então, se ela fizer os seus exercícios lá da academia, vai conseguir fortalecer a musculatura aqui dos músculos oblíquos, ela vai ter cintura. Não precisa fazer uma cirurgia plástica. Então, eu não opero uma pessoa com menos de 18 anos para melhorar o contorno corporal, salvo conduto se for um desejo da paciente, se for com consentimento dos pais e se ela já esgotou
todas as medidas e possibilidades não cirúrgicas. Nesse caso, eu faço. A idade máxima. Gente, o brasileiro está cada vez ficando mais velho e com saúde. Hoje, a expectativa do paciente de vida é muito maior que 70 anos. Eu tenho pacientes com 99 anos muito bem. Se você for lá no meu Instagram, na outra rede, né? Você vai ver que tem uma paciente de 99 anos que ela tá super bem, lúcida, anda, não toma remédio. Óbvio que eu não vou fazer uma cirurgia plástica numa mulher de 99 anos. Mas hoje, o paciente vem ao meu consultório, tá com 70, entre 70 a 80 anos e tá com uma boa saúde e quer fazer uma cirurgia plástica, a depender do tipo de cirurgia, da duração dessa cirurgia, do tempo cirúrgico e do benefício que isso vai trazer, não só para ela, para sua autoestima, eu realizo, desde que não interfira na sua saúde e não seja um risco para a sua vida. Então, limite mínimo e limite máximo depende muito de paciente para paciente. Uma outra coisa que a gente pode fazer que melhora o contorno corporal, além da lipoescultura, da braquioplastia, do lift de coxa, da abdominoplastia, é a correção das diástases do músculo reto. Por quê? Quando os músculos estão muito afastados, existe essa diástase, a mulher, o homem, fica meio quadrado, parece que a cintura alarga. Então, quando você trata a diástase, a cintura fica mais fina. Melhorar o contorno não é só fazer uma cirurgia plástica. Você precisa melhorar seus hábitos de vida, fazer exercício físico e a cirurgia plástica, gente, tem que ser o seu último recurso. Ele não pode ser o primeiro. Encurtar o caminho é bom, é gostoso, é mais rápido, mas isso é uma intervenção cirúrgica. Cirurgia é cirurgia, tem riscos de complicações, tem riscos anestésicos. Então, a gente não pode diminuir e simplificar a cirurgia. Cirurgia plástica é meu ganha-pão, mas você tem que entender que para fazê-lo, você tem que estar com saúde, você tem que estar pronto e apto para mudar seu estilo de vida e fazer exercício. Milagres ninguém faz. Nem o Dr. Ivo Pitangui, se levantar lá do seu sepulcro, vai fazer milagre. Então, faça a sua cirurgia, mas faça consciente que ela não é um milagre, ela depende do cirurgião que você escolher e ela depende de você e do seu comprometimento com o seu resultado. Vou deixar aqui os comentários, que você tiver de dúvida, pode mandar por aqui, mandar lá no meu direct, que eu vou responder para vocês.